Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Quando compreendemos quem somos, onde estamos, de quem somos, plano, propósito, a vontade de Deus, quando entendemos que não se trata de religião, mas de uma maneira de viver que revela o reino de Deus, que expressa a vontade de Deus neste mundo, nós viveremos de maneira não só a caminharmos na direção do propósito de Deus, mas toda essa jornada deixa de ser um peso e passa a ser uma alegria, pois desfrutaremos de tudo o que Deus nos concedeu. Nós somos de Deus em Cristo Jesus. Isto que a gente precisa entender e aprender a descansar. Pertencemos ao Senhor. Pertencemos não porque merecemos, não porque fizemos obras que Deus se agradou e assim Ele nos recompensa. Não se trata do nosso esforço para alcançar favor de Deus. É isto que a gente precisa entender. A nossa salvação, a reconciliação, a vida eterna está naquilo que Ele fez por nós, não pelo nosso merecimento, mas por sua graça revelada, pelo seu amor revelado, por sua sabedoria expressa por meio da cruz. Cruz que nos conduz à sua presença. Pois através do amor de Cristo, de sua oferta, nós recebemos o perdão e por meio da ressurreição, pelo poder de Deus, nós somos justificados, recebemos deste poder para vivermos na vontade de Deus e somos colocados, por meio da obra de Cristo, na presença de Deus e apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Paulo falando acerca do nosso pertencimento, de sermos de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30 e 31, ele afirma: mas vocês são dele, ou seja, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que ele quer dizer que toda a razão da nossa glória, ela não procede do que nós fazemos. O gloriarmos não está em nós mesmos. Não é a nossa arrogância que nos conduz aonde Deus nos coloca, mas a obra de Cristo, o que Cristo fez por nós. Por isso, o nosso reconhecimento que dependemos inteiramente de Deus e reconhecemos a nossa miserabilidade, que precisamos dele, da sua graça, e que Cristo, o que ele fez por nós, é que viabiliza toda a vontade de Deus, todo o plano de Deus, todo o querer de Deus. Termos a consciência que dependemos da graça de Deus, do seu poder, dependemos da sua misericórdia para vivermos neste mundo de maneira a agradar-lhe, não para alcançar favor, mas para que o seu nome seja glorificado. Nós somos chamados para viver uma vida de santificação, para procedermos de maneira a revelarmos esse Deus ao mundo. A gente precisa entender uma coisa: nós somos chamados à liberdade. Ele nos coloca de maneira que nós não sejamos mais escravos do pecado. Ele nos libertou por meio da sua oferta, por meio do que ele fez naquela cruz. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos fez livres e nos conduziu à presença de Deus para sermos servos da justiça, para andarmos na vontade de Deus, para expressarmos o seu reino, para revelarmos a sua glória, para que nós possamos, livres que somos, oferecer os nossos membros à prática da justiça, para que o Pai seja glorificado, para que o seu reino seja revelado neste mundo, para que a sua vontade se cumpra por meio de nossas vidas. Pois somos cartas vivas, somos o bom perfume de Cristo, somos a semente de Deus que revela a justiça, a bondade, a graça de Deus neste mundo e que é responsável pelo processo de contaminar, de revelar, de manifestar, de expandir o reino de Deus, revelando uma outra realidade. O que a gente precisa entender é que nós não somos chamados para viver uma religião, nem para converter as pessoas à nossa religião, mas para levá-las ao conhecimento de Deus
e da vontade de Deus neste mundo. Que a gente possa entender, compreender toda a vontade de Deus na essência daquilo que Ele quer que a gente entenda. E assim a gente revele a sua justiça, seu reino, porque nós somos de Deus em Cristo Jesus. Pertencemos ao Pai. Somos sacerdotes de Deus para fazer a sua vontade conhecida neste mundo. Que a gente possa buscar o conhecimento, buscar o entendimento da vontade do Pai para vivermos nessa vontade, revelando o seu reino e a sua glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.